Ítala. Oi, Oi, Beatriz, tudo bem? tudo. Deixa eu ajustar aqui essa altura aqui. Ajusta essa imagem para a gente te ver. Tá, tô ajustando. Foi? Acho que tá melhor, né? Sim. Então, ontem nós fizemos uma live que fez bastante sucesso, que foi com a doutora Thais. A gente conversou sobre como prevenir envelhecimento e como a gente deve cuidar da nossa pele na faixa etária de 30 anos, tá? A doutora Thais trabalha comigo lá na clínica. E a doutora Beatriz, que agora está nessa live com a gente, também trabalha comigo. E a gente vai falar um pouco de como chegar bem aos 50 anos, tá? Que a gente vai falar das alterações que acontecem entre 40 e 50, quais as expectativas para 50 anos, como a gente deseja envelhecer, o que que a gente pode fazer por isso, até onde a gente pode atuar, o que que é bom, o que que não é, certo? Certo. Doutora Beatriz França é dermatologista e trabalha lá na Clínica VR com a gente. Gente, é um prazer estar aqui. E, na verdade, assim, eu tenho 48. Então, a gente fica, assim, naquela busca, né? A gente está envelhecendo e, ao mesmo tempo, quer parecer melhor, quer parecer mais bonita, né? Ainda mais trabalhando com isso, cercada de pacientes bonitas e bem cuidadas. Então, assim, além, né, do tempo tá passando, a gente tem um envelhecimento intrínseco, que é aquela coisa que a gente não controla, os hormônios vão diminuindo, vai diminuindo a quantidade, a qualidade de colágeno, né? O feedback é negativo, então ele vai aumentando a quantidade de radicais livres, a pele vai ficando mais opaca, com menos viço, diminui bruscamente a quantidade de colágeno. Então a gente tem que cuidar, uma série de cuidados que a gente pode trabalhar com isso. E ao mesmo tempo tem os fatores extrínsecos, que são aquelas coisas que a gente pode contribuir com isso. São a exposição aos raios solares, usar sempre filtro, fazer exercícios físicos, se alimentar bem, não fumar. Isso vai contribuir para que você tenha uma pele mais bonita ao longo dos anos, tá? Só que Isso. Pode falar. aos 50 já vai além disso. Não é só aquela pelezinha por cima. A gente diminui essa quantidade de gordura, né? Quando a gente é jovem, a gente tem esse triângulo aqui invertido, né? O bebê, ele tem a bochechinha, isso aqui é mais fininho. Quando a gente vai envelhecendo, tem uma reorganização da gordura da face. E aí esse triângulo passa a ficar em pé. Ou seja, a gente acumula a gordura aqui, O triângulo fica invertido, né? invertido, é. Então fica isso aqui mais, um rosto mais chupado, a gente acumula papada, perde esse contorno. E embaixo disso, o rosto também, o que está acontecendo? O crânio, a gente está perdendo massa óssea. Tanto que a gente fica com essa abertura do nariz maior, a órbita abre mais, Eu a estou mandíbula. tentando colocar uma, mas aí a minha foto vai logo para onde está a paciente mais velha. Mas o que acontece exatamente como a Cris está falando aqui na live, derrete. A gente não perde só colágeno, altera a textura, ruga, poro É mais dilatado. profundo, né? Aos 50, a gente perde os coxinhas de poses, eles vão se redistribuindo na face. Além disso, o osso, o próprio crânio de uma mulher de 30 é de um jeito, uma mulher de 40 é de outro jeito, uma mulher de 50 é outro jeito. A gente fez isso estudando vários cadáveres, vários crânios. A gente trabalha comparando essas idades ósseas, que você também tem reabsorção óssea. Então, tudo isso, a gente estudando tudo isso, a gente tem como usar ferramentas mais adequadas para trabalhar e somando, otimizando, a gente consegue chegar a um resultado melhor. Resumindo, assim, o que a Beatriz está falando, é que a pele vai ter alterações, que a gente vai conversar aqui nessa fase inicial dessa live. A pele vai sofrer com mancha, com ruga, uma textura alterada, mais áspera, poro mais dilatado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma pele que vai ficando mais fina por perda de colágeno, ela perde firmeza. Então, essa pele, ela por si só já fica mais, como a gente chama de flácida, mas a flacidez que a gente observa clinicamente, o que ela está falando, é que também não é uma alteração apenas da pele, é uma alteração também mais profunda, tanto da parte de gordura,
da face quanto da parte óssea. Então, para vocês terem como exemplo, por exemplo, esse osso aqui, o zigomático, com envelhecimento, ele é reabsorvido e aí você perde um suporte, então a pele cai. Então, sem esse osso para sustentar a sua pele aqui em cima, a pele cai e aumenta esse sinal de flacidez, que é o que a gente vê clinicamente com a formação dos sulcos nasogeniano, o sulco lábio-metoniano, enfim, que é a linha de marionete, aquele bulldogzinho aqui na mandíbula. Então, é importante a gente cuidar da pele e fazer algumas coisas que hoje, com os estudos em relação ao envelhecimento, a gente já sabe, que vai aumentar o suporte da face para essa pele que está ficando flácida. Então, a gente tem 2 trabalhos, né? Aumentar o suporte, repor o que perdeu para ter esse suporte e tratar da pele para ela não ficar fina, ficar com uma pele mais densa, que é uma pele mais próxima de uma pele de criança, que é uma pele mais borrachudinha, porque quando vai envelhecendo, a gente vai ficando com a pele fina, que é mais próxima de um papel de cigarro, para a gente comparar 2 coisas que são bem conhecidas, né, no nosso meio, assim, e conseguir então, entender melhor. Mais ou menos programar para falar primeiro dessa camada superficial que é a pele, depois a gente vai falar dessa camada de gordura e por último a gente vai falar como trabalhar melhor essa parte óssea, essa parte de sustentação. Né? Então, começando pela pele, a gente já pensa logo em primeira coisa, né? Repor esse colágeno. Como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente tem que... Esse colágeno que a gente perdeu, a gente tem que repor. Então, a gente pensa logo em colágenos orais, resveratrol oral, luteína. Ô, Bia, eu acho que como a gente fez com a Thaís ontem, você tá me ouvindo? Porque senão ficou um pouquinho ruim para mim o seu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que a gente falando do que acontece de alteração na pele e seguir um passo a passo de rotina para a gente chegar nos procedimentos, como a gente pode repor esse colágeno, acho que foi uma boa opção, tá? A Beatriz falou super bem, a gente falou ontem também, é uma coisa muito importante para vocês entenderem sobre o que é um envelhecimento cronológico, que é um envelhecimento seu, genético, que você pode olhar para sua mãe, pode olhar para sua família e ver como é a sua tendência de envelhecimento. E é coisas que, a partir disso, a gente consegue trabalhar também dentro da clínica ou com algumas orientações em casa. Mas o que a gente mais consegue controlar é o envelhecimento extrínseco, que é aquele envelhecimento que os fatores externos, ambientais, vão influenciar na qualidade da nossa pele, como você já falou. Radiação solar, poluição, quem tem hábito de fumar cigarro, dormir mal, beber muita bebida alcoólica, não fazer atividade física, porque a gente sabe que o exercício é bom, porque ele diminui o cortisol, então diminui a inflamação da nossa pele, com isso destrói menos as nossas células. Uma dieta é importante também para manter esse colágeno e essa célula ativa, uma vez que, por exemplo, se você consome muito açúcar, você vai ter mais processo de glicação no organismo que vai destruir sua célula, certo? Sim. Então, uma vez que a gente conhece o que está acontecendo na nossa pele, a gente tem que começar a rotina. Assim, a gente sempre fala que a gente, para tratar de uma forma completa, a gente tem que ter uma rotina em casa, né? Então, um tratamento global da face. Como que você começa com seus pacientes, Beatriz? Você, em relação à higienização? No skincare, eu começo com um sabonete adequado, né? Se for uma pele oleosa, se for uma pele mais para seca. Normalmente, depois dos 45, a pele vai começando a ficar mais seca, porque mais lá para frente, aos 50, começa a vir o processo de menopausa e essa pele vai ressecando. Então, a gente, primeira coisa, escolhe um sabonete adequado para o tipo de pele da paciente, tá? E eu recomendo muito não lavar mais essa pele do que 2 vezes ao dia. Porque quanto mais você resseca a pele, mais ela vai achar que ela está seca e vai produzir mais oleosidade. Então, a gente começa escolhendo um sabonete ideal para o tipo de pele. Isso, o sabonete ideal para face geralmente nessa faixa etária que a gente está conversando. Não é um sabonete que não sensibiliza a pele, é um sabonete que tem uma ação de hidratação na pele, né? E a gente... Oi, Nina! E a gente tem que ter um sabonete que tem um pH específico para face. Qual é a função de um sabonete específico para face? Manter a hidratação e a barreira cutânea.
a gente mantendo a barreira cutânea, a gente absorve melhor os produtos e ativos que a gente está colocando no nosso rosto durante o dia, durante a noite, para melhorar a qualidade da nossa pele. Do que a gente vai aplicar depois. A pele fica com um aspecto mais hidratado, porque a desidratação é o que mais causa aspecto de ruga, de craquelado na pele. Então, tem que manter a hidratação natural da pele. Então, esse sabonete bem escolhido vai fazer uma super diferença. Manter a barreira cutânea, assim, então, você conseguindo fazer isso, você também impede que determinados ativos que servem como antígenos, até agentes infecciosos, penetrem e causem alguma irritação na sua pele. Tá? Então é super importante, como eu fiz ontem e todo mundo gostou, eu vou colocar umas opções aqui de sabonete. Essa é uma das opções que eu gosto bastante, que deixa eu ver se está aqui na ordem, para eu passar para vocês. Que eu acho bem legal a gente fazer isso aqui. Então, esse é um sabonete para pele mais madura, uma pele que precisa de hidratação, que repõe que a gente consegue repor não tirar a gordura natural da pele, tá? Você tem mais alguma opção aí, Beatriz, para a gente colocar? Eu posso postar depois nos stories também. Olha, eu gosto muito desse. Eu gosto desse daqui para uma pele sensível, o Effaclar. Já é o Effaclar alta tolerância. É ótimo também. Eu acho ele bem interessante. Gosto bastante. O importante é esse aqui, olha. O Effaclar alta tolerância, esse aqui. Deixa eu trocar aqui para vocês verem. Exatamente. O da USK é esse daqui. São duas opções boas, depois a gente pode colocar mais nos stories, tá, Bia? Tá ótimo. Então, depois que a gente passa o sabonete, uma segunda rotina, né? A gente pode tonificar a pele, certo? Sim. Aí, dependendo, se a sua pele for mais oleosa, a gente opta por tônicos para controlar essa oleosidade durante o dia. Se não, a gente dá uma borrifada com água termal, uma água também que tenha uma bruma de caviar, substâncias que vão manter sua pele hidratada, mas sem dar brilho durante o dia, manter essa pele bem lubrificada. Nessa faixa etária que a gente está conversando, essa água termal, ela tem uma ação de hidratação. Então, além de água termal, ele que acalma a pele, ele tem agentes hidratantes. Então, facilita dois passos de uma rotina de skincare que eu considero essencial, que é a aplicação de uma água termal ou de um tônico para equilibrar mais o pH da pele e uma hidratação, que nessa faixa etária, para mim, eu acho que é imprescindível, essencial. Esse produto, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele é spray, então ele é bem fácil de fazer, né? Ele é bem fácil de aplicar. Ele também não pesa, ele é aquoso, ele é sequinho. Isso, e se você gosta de uma rotina mais completa e quer mais uma hidratação, aí uma das coisas que eu gosto de usar como hidratação, antes do creme que eu vou usar de manhã, e a gente vai dizer por quê, uma opção é o Mineral 89, como hidratação. A outra é o H Intensify, que eu também adoro para hidratar, porque ele tem ácido hialurônico. E a gente sabe que nessa faixa etária, com a perda de estrogênio que acontece, a gente diminui a produção de colágeno e ácido hialurônico, por isso que a pele fica mais desidratada e craquelada, né? Ou o Hydrating B5 da La Roche-Posay. Olha, gente, não tem conflito de interesse nenhum, são opções de marcas que eu gosto, mas que são dicas para vocês que estão aí na quarentena poderem, de repente, se identificar com alguma coisa e se cuidar em casa e depois ter uma orientação melhor feita pelo seu dermatologista, ok? E a gente selecionou também produtos bem sequinhos, depois você pode colocar maquiagem, não vai ficar oleoso, não vai ficar pesado. Isso. Então, são opções que eu considero bem bacanas para a gente usar como hidratação. E aí, de manhã, a gente pode usar alguma coisa que vai te ajudar a proteger em relação aos danos do dia a dia. Eu gosto muito das vitaminas C, sempre vidro âmbar, tá? Para que ela vai ficar ali eficaz, mínimo de 10%, no máximo de 15%, antes do filtro solar, que ela vai funcionar como coadjuvante do filtro solar. Tá? Isso. As melhores
vêm associadas ao ácido ferúlico, ao fluoretin, que nessa idade é importante. Algumas têm ácido salicílico. Então, assim, nessa fase de manhã, nessa faixa etária, a gente sabe que a gente também tem os danos do sol acumulado durante a vida. Então, a gente tem mais dano solar acumulado por causa dos danos que também estão acumulados, né, Beatriz? Então, a gente pode usar, por exemplo, alguns produtos que têm ação antioxidante, mas que também têm uma ação, por exemplo, despigmentante. E associando os dois. Então, como você falou, vitamina C, vitamina E, o ácido ferúlico com ação antioxidante. Esse despigmentante também tem ação antioxidante, que é o Discoloration Defense, para quem tem tendência a mancha. Também é uma boa opção, né? A gente também tem o CE Ferulic, que eu gosto bastante, entre outras opções de vitamina C, de outras marcas, que depois a gente também pode colocar nos stories, tá bom? Outra região, Bia, que eu acho importante a gente tratar, as pessoas costumam colocar só de manhã, só à noite, a região ao redor dos olhos. Mas a gente sabe que essa pele ao redor dos olhos é a mais fina. E é uma das que é a que aparece a ruga em primeiro lugar. Por causa da pele fininha que fica craquelado, principalmente nessa região aqui embaixo do olho. E aí eu acho que uma dica que a gente pode dar aqui é que esses produtos direcionados à região dos olhos, ele deve ser usado tanto de manhã quanto à noite, certo? Melhora o resultado, otimiza isso, associados com vitamina K, é super importante. A linha da Neostrata tem um produto para olho, que é o Bionic Eye Cream. O Usdin tem o KOH, que são produtos assim, bem específicos para olhos. E são produtos que podem ser usados 2 vezes ao dia. Isso, então. Existe até uma máscara para olhos que eu gosto bastante dela. Que eu posso dar dica aqui depois, tipo, para quando o olho fica mais inchado, quando a gente está mais cansada, que desintoxica mais essa região e aumenta a drenagem linfática, então diminui o acúmulo de líquidos, e a gente pode falar das máscaras depois também. Então a gente passa de manhã, qual é a ordem, né? Lavar bem o rosto com sabonete específico, a gente já explicou por quê. Aplicar um tônico ou uma água termal, a gente já explicou por quê. Depois, uma hidratação e o uso de um antioxidante que pode estar associado a um despigmentante mais leve ou ele de forma isolada, ok? Ok. E aí, em cima disso tudo, o bom e velho filtro solar. Tá? É essencial, né? E filtro solar, gente, assim, tem que ser aquele que você gosta de usar. Perde um tempo, gasta um tempo na farmácia, bota ele, experimenta, vai lá fora, de preferência uma farmácia que seja de rua, olha no espelho, vê se você gosta, vê se você gosta da textura, vê se ele faz aquele claque, se você se sente bem. O importante é você se sentir bem, gostar de usar o filtro, usar meia hora antes de sair de casa, uma quantidade generosa, reaplicar durante o dia. Ah, mas eu estou no trabalho, fico constrangida, não quero reaplicar. Passa o pós da Shiseido, o pó da Adicos. Adquira uma rotina de filtro solar que você goste. Nem que seja, eu uso um para praia, eu uso um para trabalhar. E veja uma coisa que você gosta de reaplicar, que você se sinta bem. Antes de investir nesses produtos melhores, às vezes que a gente usa de skincare e tudo, primeira coisa, primeira etapa é o filtro. Eu vou colocar aqui um exemplo, vamos ver se vai dar certo, né? De 2 senhoras gêmeas que uma se preveniu em relação ao sol e outra se expôs muito ao sol. Isso foi capa da National Geographic, não foi? Foi. Então, mas eu não consigo tirar a minha tela daqui, né? Para vocês verem melhor. Mas dá para ver um pouquinho que a pele das duas é bem diferente. E uma tinha uma rotina completamente diferente da outra, são gêmeas, então elas têm a mesma idade cronológica, mas os fatores extrínsecos que interferiram no envelhecimento foi totalmente diferente. E a que se expôs mais ao sol e não teve os devidos cuidados, ela teve um envelhecimento muito pior do que a irmã gêmea dela, certo? E essa é uma outra. Elas foram, acho que separadas, elas eram gêmeas, foram separadas. Uma trabalhava na lavoura e tomava sol e a outra não. Elas foram para países diferentes, para lugares diferentes. Isso, e essa outra também é de algum artigo, que também são gêmeas, uma pegava sol e fumava. Eu tô tampando a cara das que estão com a pele ruim. E eu não consigo tirar Gente, minha isso foto. não é para assustar, é para mostrar como é importante usar o filtro solar.
É né? porque, às vezes, assim, eu tô aqui, eu tô na luz, tô conversando com vocês. Eu aposto que a Beatriz também tá com filtro solar, não tá, Beatriz? Claro, ter essa luz visível é importante. Uma coisa também que a gente não deixa, eu falo sempre para o paciente, o filtro solar, ele é um hidratante. Exatamente. O filtro solar, assim, eu falo para os meus pacientes assim, Beatriz, se você. Porque tem pacientes que não adianta você prescrever tudo. Não adianta você falar que tem que usar um sabonete, o olho, tônico, água termal. Ela não vai fazer. Então, o que eu explico para ela, assim, se você tiver que escolher uma coisa, escolhe o filtro solar. Porque dos fatores extrínsecos é o mais controlável. Porque você falar para uma pessoa parar de beber ou parar de fumar, ou, enfim, mudar o hábito de trabalho dela, não tem como a gente mandar ela mudar. Agora, introduzir um filtro solar na rotina é o que a gente consegue mais efeito a longo prazo, né, em relação ao envelhecimento. Então, se tiver que escolher um, tem que ser esse. E como você falou, perder tempo na farmácia, achar um que você de fato goste do filtro, da textura, porque às vezes você compra um filtro que tem uma cara linda, um cheiro maravilhoso, mas quando você coloca, fica laranja, igual a capa do filtro, laranja. Então, isso depende muito do tipo de pele. Tem que experimentar. Por isso que lá no consultório eu gosto de dar as amostrinhas de cada um. Olha, essa cor assim, assado, então você experimenta essa. E o filtro solar, eu prefiro usar ele como base, né? E depois passar a maquiagem. Mas o que acontece? Tem pessoas que não se adaptam ao filtro. Eu acho que é porque deve ser também difícil você. A gente conhece todos, né, Beatriz? A gente acaba conhecendo todos. Mas Sim, é difícil você conhecer todos e achar um que adapte de forma correta para o seu tom de pele. E às vezes a paciente já tem uma base que ela se sente bem, com a pele bonita, com a pele iluminada, que ela sabe que aquela base cabe nela. E aí ela acaba escolhendo usar a sua base. Mas é importante, como eu falei na live de ontem, as pessoas saberem que a base, só pelo fato de ter pigmento, ela já tem filtro solar. Só que é um filtro solar que o pigmento dá, que é o óxido de ferro ali, é de 2 FPS2, é muito baixo, tá? Então, só a base não funciona como filtro solar. Algumas bases, com algumas marcas, vêm com filtro. Mas eles são filtros baixos, assim, de 18, 25, 28. Eu nunca vi um acima de 30. E aí exatamente. a gente tem que ter cuidado, porque ele não vai resolver para proteger sua pele contra os danos do sol, tá? Então é importante você usar um filtro solar por baixo, mesmo que seja um filtro solar transparente. Mas hoje a gente tem várias opções de filtro no mercado e a gente pode usar como base, até facilita a maquiagem, você já bota um blush, um batom e um rímel, tá pronto para ir para a rua, certo? Tem. E, por exemplo, o paciente, eu quero ter certeza que o meu filtro é um bloqueador para UVA, para UVB. Pode comprar até, gente, bloqueador, o La Roche-Posay é um bloqueador muito bom, infantil para criança. Mistura com a base que você gosta, com a cor que você já tem. Passa no rosto. Você quer, depois quero deixar um toque mate, passa um pó compacto. O importante é você escolher aquilo que você se adapta, que você gosta, que vai ficar da sua cor. Que maquiagem que tem filtro não é considerado filtro. É uma maquiagem. Isso. E outra coisa importante em relação aos filtros, que a gente deve reaplicar, né? Ele não dura o dia inteiro no rosto. Então as pessoas têm que ter consciência que deve ser aplicado de novo. Então ele dura em média de 2 a 3 horas, certo, Beatriz? Certo. E reaplicar, como eu falei, se fica constrangida de passar aquela melecada toda, passa um pó, passa aquele pozinho das Jean, que é transparente, mas ele dá aquele toque seco, ele vai ter ali um filtro físico que vai te proteger. Pode ser o pó compacto da Adicos, o pó compacto da Shiseido, que é esse aqui, todo mundo tem. Tá valendo! Esse pó compacto que você colocou e aquele bronze da Egin que eu posso colocar nos stories depois, eu acho que é uma boa dica para a gente poder reaplicar o filtro solar durante o dia, que é esse daqui, ó, que eu estava tentando achar, Isso. tá? Porque ele vem fechadinho, você coloca na bolsa, e depois você abre, pega o pó, espalha. Ele tem FPS 50, é uma boa marca e fácil de aplicar, matifica a Não pele, como atrapalha também a o pó. maquiagem. Não atrapalha a maquiagem, não é desculpa para ninguém não reaplicar.
Exatamente. Essa é uma outra opção. O Airlift, ele tem um toque bem aveludado, sequinho, e tem cor, três tons de cor, né? Clara, média e mais escura. E tem esse aqui, que é o Clarify, que eu gosto bastante, porque ele também tem ativo para clarear a pele. E para aquelas pessoas que fazem muito esporte, por exemplo, que tem que ter uma boa absorção, homem, para não deixar o filtro esbranquiçado. O Hydra Ox também é muito bom com essa finalidade de esporte. Ele é pequenininho para poder andar na bolsa. Então você consegue reaplicar, por exemplo, se você soa muito correndo, você consegue carregar ele para reaplicar, tá? Gente, falando de dica, eu amo esse aqui, que ele é bem sequinho. Esse Ele é muito sequinho. Sem é conflito de ótimo. interesse. E ele também tem um tom de pele que cabe, um tom de cor que cabe em vários tipos de pele, porque ele é um pouco translúcido, ele só deixa a pele mais bonita, né? Na minha opinião. Ele só dá um glow na pele e não fica aquela base com uma cobertura alta que parece que você tá com um reboco no rosto, certo? Certo. Então a gente foi pra rua, fez tudo o que tinha que fazer, reaplicou o filtro e voltamos para casa. O que que você recomenda para noite nessas pacientes que que já estão com um processo maior de envelhecimento no Aí eu já rosto, mais entraria. flacidez, mais perda de colágeno, mais sinais de ruga, melanose? Aí hoje eu já entraria com alfa-hidroxiácido, ácido glicólico, ácido mandélico, pode alternar com uma tretinoína, já entro com resveratrol, já entro com os peptídeos, já vem com aquele arsenal mais específico, ácido hialurônico, esse arsenal específico para rejuvenescimento mesmo. Então, à noite, a gente tem que lembrar o paciente de limpar Tá bem o bem. rosto. Então, tem que usar um demaquilante para tirar maquiagem, principalmente usar rímel à prova d'água. Então, passa um demaquilante na região dos olhos. Depois Bifásico. você pode, um bifásico, depois você pode tirar o excesso dessa base da maquiagem com uma loção micelar para o rosto, para não sensibilizar a face. E depois Lembrando limpar que com o seu tem sabonete. lembrando que tem loção micelar para pele sensível também. Então, não é, Isso. né? Porque você Ó. pode estar usando isso. Essa é Às uma vezes, opção de solução micelar que eu gosto bastante, tá? Que é da La Roche-Posay. E eu acho que para pele sensível, a La Roche-Posay é uma das melhores marcas. Assim, acho que é menos irrita. Tem a da Bioderma também. E tem outras marcas que, enfim, a gente pode colocar nos stories. Outra coisa que a gente não pode esquecer à noite, né? Então, tirou bem a maquiagem com demaquilante ao redor dos olhos, passou loção micelar, tem que lavar de novo. Então, não pode ter nenhum resíduo. Ah, eu posso usar maquiagem todo dia? Pode, mas você tem que limpar direito para poder cuidar da sua pele à noite. Então é importante você remover tudo, certo, uma Beatriz? outra dica também que eu gosto de falar, evitar de usar aqueles lencinhos demaquilantes. Eles fazem uma remoção muito abrasiva, é como se fosse um peeling físico, não é legal. Se você está na rua, está viajando uma vez ou outra, usa o lencinho, mas o ideal é lavar. Isso. E aí a gente tem que repetir de novo. A que momento usa loção micelar? A gente usa loção micelar, tira o rímel, por exemplo, com óleo Johnson, com um demaquilante bifásico, tá? E depois a gente usa a solução micelar para tirar o resto da maquiagem. Depois que você está saindo o algodão limpo, você lava o rosto com o seu sabonete, tá bom? Olha, esse é um demaquilante bifásico que eu gosto bastante da MAC, que eu uso só para tirar a maquiagem dos olhos, tá? E Eu tem esse gosto também que eu amo, que ele é em óleo da Clinique e é para pele sensível. aquele Lancôme azulzinho também dá super certo. Você passa uma vezinha só, ele já sai. Isso. E a gente, à noite, depois que a gente limpou, tirou com a solução só com o demaquilante, depois a solução micelar, a gente lava bem o rosto de novo, e aí a gente pode voltar a aplicar o tônico que a gente aplicou de manhã. Então, assim, aqui tem outros exemplos, tem esse da Veleda que eu adoro, que é uma marca também hipoalergênica, que eu gosto bastante, tem esse da Dior que eu também gosto bastante. Esse é um pouquinho mais caro, mas também é muito bom, o La Mer, como tônico. E tem o tônico da USK, que também gosto bastante, tá? Esses Que, tônicos, gente, eles são super importantes, que eles também adequam o pH da pele para receber aquele produto que você vai usar depois. isso. E aí depois a gente vai para o produto dos olhos. Esse Capture Youth é um que eu gosto bastante, uso de manhã e de noite.
E tem outras opções também que eu estou tentando achar aqui para mostrar para vocês. Mas existem várias opções como o Densifian, Fondant óleos, tem Eucerin com ácido hialurônico, tem da Adicus que clareia essa região da pele, tem da Neostrata que eu também adoro, Da Neostrata. tem Novadiol da Vichy, que também é muito bom, que você pode usar nos lábios. Aquele das Jean também, o Kawa Cheese. Esse, amo esse. Esse é muito bom. Esse também, tá? Então, passou dos olhos, a gente vai usar a rotina da pele à noite. Então, na pele à noite, você também, pelo que você já falou, acha importante um renovador celular. Você falou de ácido glicólico, mandélico, ou um alfa-hidroxiácido, outro qualquer, uma gluconolactona, um derivado de ácido retinóico, certo? Sim, você pode até, se o paciente fica muito vermelho, pode alternar, né? E aí a gente vai colocando outras coisas também, nano-resveratrol, a gente coloca fluoretin, a gente vai inserindo nessa fórmula ácido hialurônico para melhorar também, agregar mais coisas. Isso, e nessa faixa etária, outra coisa que eu costumo agregar em formulações, ou para quem prefere produto industrializado, eu coloco 2 produtos, um à base de peptídeos que ajudam a formar colágeno, certo? Para aumentar o número, a produção de colágeno pelos fibroblastos, de colágeno e elastina. Então, a gente geralmente associa um renovador celular, que é um desses que a gente falou, com ou um clareador um pouco mais potente nos pacientes que têm melasma e um agente firmador, né? Que são os formadores de colágeno. Então, como opções aqui, eu separei até algumas também para a gente falar aqui na live. Eu gosto muito desse aqui da USK, que é um Retinol Restorer, que tem retinol e ele tem um despigmentante leve. Esse é um ácido glicólico super potente da Neostrata, que eu também gosto pra caramba. Temos o retinol, o Redermic R da La Roche-Posay, que eu também gosto. O retinol 03 da SkinCeuticals também acho maravilhoso. Então, essas são opções de produtos para de noite. Glicolic 10 da SkinCeuticals. Glicolic 10, esse aqui, da SkinCeuticals. Tem o resveratrol deles, que é fantástico. E o resveratrol deles é maravilhoso, que é um antioxidante que atua à noite consertando aquilo que a sua pele não conseguiu capturar durante o dia. Então, é muito bom para você regenerar a sua pele, tá? Qual outra região que a gente não pode esquecer nessa faixa etária, Bia? Pescoço. Pescoço, a gente não pode esquecer. Não dá para ficar, porque hoje a gente vê como isso não era muito difundido, assim, e não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje para tratar da pele, e conhecimento de anatomia. Cuida muito da face, então começa a ficar um degrau muito grande, a gente começa a se exigir, né? Não repara mais tanto defeito no rosto, já começa a notar mais defeitos aqui no pescoço, né? Então a gente tem que tratar em paralelo que a pele do pescoço ainda é mais fina que a do rosto. Então, ela sofre mais ainda. Então, a gente tem que estimular colágeno, principalmente, eu falo sofrer principalmente em relação à flacidez, né? Então, produtos que vão estimular colágeno nessa região, pescoço, colo, dorso de mão, é super importante prescrever. Esses produtos, se você conseguir se habituar, porque tem gente que não gosta de creme durante o dia por causa da roupa, mas conseguir passar, esperar secar, rapidinho a gente consegue se adaptar, é excelente não esquecer e colocar isso quanto antes dentro da sua rotina, certo, Bia? À noite, deixa lá na bandejinha do skincare, deixa tudo ali. Então, se já passou da face, deixa ali, você tá olhando do rosto, do pescoço e da mão, depois você vai naquela rotina e vai seguindo. Uma questão de dias, você já pega aquele hábito. Pro pescoço, colo, né? A gente gosta bastante do Ideal Body pro colo e pescoço. Eu também gosto do Revitalize, da Dermatos. Essa linha da Neostrata aqui, né? Neostrata para colo, maravilhoso esse aí também. E tem mais um que eu gosto bastante, deixa eu ver se ele tá aqui. Esse aqui tem 20% de alfa-hidroxiácido. Esse também é maravilhoso, esse também gosto. O Phyto Sculpt da Neovadiol da Vichy também é muito bom. E para quem quiser viajar, esse da Lastinho eu também gosto bastante, que é específico, um complexo de peptídeos para o pescoço, tá?
Então, essas são outras dicas que depois a gente pode colocar também nos stories aí para Esse vocês. da Filorga também tem bastante ácido hialurônico, ele é bem interessante, é uma linha boa para você comprar viajando. A Filorga é maravilhoso, né? Eu tenho coisas aqui que eu coloquei de dica. Uma delas é essa máscara que dá um glow no rosto, que eu amo. Então, antes de um evento, de um casamento, de uma formatura, de uma entrevista, seja lá o que for, essa máscara em 20 minutinhos deixa outra pele. E essa máscara também hidrata a beça, que é uma outra máscara da Filorga, que também aumenta muito a hidratação. Então, antes de uma maquiagem também, antes de um evento, é essencial nessa faixa etária, eu acho. Então, são duas máscaras que eu amo, essas duas aqui. Essa da Filorga Glow e essa, o Hydra Filler. Essas máscaras, quando que eu uso, né? Ou quando eu quero dar um boom no tratamento, tipo, essa paciente chegou, tá com a pele muito sensível, muito craquelada, muito desidratada, então tempão sem tratar. Eu faço uma sequência de máscaras uma vez por semana, para ela recuperar esse dano mais rápido, ou num SOS antes de um evento, antes de uma entrevista, antes de uma E foto que essa ela vai aqui que tá na fazer. tela, pode até botar na geladeira. Então, você vai colocar, vai ser uma delícia. Além de todos os efeitos dela, ela tem aquele efeito calmante. Nossa, parece que você está aí no spa. Isso. E essa aqui, que é da SkinCeuticals, de biocelulose, eu uso muito lá na clínica, nos pós-procedimentos, porque ela alivia muito a sensibilidade da pele. Então, aquela pele que está usando um ácido retinóico, que está usando uma formulação e que não se adaptou bem, que está muito sensível, que você quer recuperar essa pele mais rápido, essa máscara é uma excelente opção. E no pós-procedimento também é uma excelente opção, tá? Então vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer? Ah, também perguntaram aqui, Bia, sobre Tá? colágeno oral. Oral. Eu também estava querendo falar para a gente falar dos orais. Primeiro, repor esse colágeno que a gente está diminuindo muito a quantidade, não só a quantidade, mas a qualidade, né? Com a vinda da menopausa, você diminui muito a formação de colágeno. Então, a gente tem que repor. De que forma? Via oral. A gente pensa lá já no Verisol, que é um colágeno com marcador mais diferenciado para a pele. A gente já pensa também numa coenzima Q10, um resveratrol, cerazomoside, que são substâncias também que diminuem a degradação desse colágeno. E todo esse arsenal oral é super importante porque a gente também não está se alimentando tão bem. Às vezes a gente vê pacientes que estão fazendo dieta, a gente já não come aquele dia, né, na nossa rotina, aquelas doses adequadas do que tem que comer. E se você não, e não adianta também você suplementar o que a gente chama de procolágeno, né? Substâncias que vão estimular a formação de colágeno novo. Um cofator importante para isso é a vitamina C, né? Então, assim, em formulações que eu prescrevo colágeno, geralmente a gente associa a vitamina C. E se no seu, por acaso, se você não estiver tomando, não tem na sua formulação, você pode associar tomando uma vitamina C por conta própria. Que eu É só ir acho na que farmácia, comprar um grama de vitamina C, ou se você quiser fazer uma formulazinha, misturar com zinco, com selênio, é super importante. Muito importante para a formação de colágeno. Além dos aminoácidos, né, como glicina e prolina, o silício é muito importante. Existe, que é o ex-nutriment famoso dentro das formulações, mas existe o silício também na farmácia para comprar comprimido. A arginina, a vitamina C e a lisina também, tá? Então, eu acho importante as pessoas perguntar, eu devo tomar colágeno oral? Acho que sim. Todos os estudos científicos apontam um benefício. Talvez não a gente não consegue calcular esse benefício em termos de dizer com um percentual, mas a gente sabe que melhora a hidratação da pele, melhora a atividade celular, diminui o dano celular. Então, você, a longo prazo, você vai ter um benefício, principalmente de hidratação, tá? Sim. Agora vamos falar da segunda camada, né? Camada de gordura. A Mônica está perguntando se a gente indica algum colágeno. A gente, para indicar um colágeno, parece simples, mas não é, né? Porque, por exemplo, quando a gente conversa com o paciente, a gente tem ele ali individualizado na sua frente. Então, por exemplo, a vitamina A, ela é muito boa para a pele, numa associação com a X-Nutriment, com vitamina C, com silício, com a arginina, com a prolina, enfim, numa formulação. Mas se é um paciente que tem queda de cabelo, eu já não posso prescrever vitamina A.
Então, existem alguns produtos industrializados que a vitamina D e a paciente têm acne. tem acne. Então, a gente personaliza isso em função de cada paciente, né? Pois é, quando a paciente não tem problema nenhum e quer só tomar colágeno, a gente até pode colocar aqui alguns, mas a gente às vezes não indica. A gente vê, eu falo abertamente, vejo blogueiras indicando, mas tem uns que não são indicados para alguns tipos de pessoas que combinam problemas. Ela não tem só o problema, eu quero estimular colágeno, ela é uma pessoa, ela pode ter uma doença por trás, ela pode ter um outro sinal associado. Melhorar o Oi? cabelo. Às vezes a paciente quer melhorar o cabelo, aí toma 10 gramas de biotina, vai dar um pouco de acne, né? Acaba associando Então, outras coisas a esse silício orgânico, a esse quando a colágeno. gente faz uma coisa, você conhece o seu paciente, faz, não, ele tem tendência à acne, então eu vou por um outro caminho, não vou associar a vitamina B. A paciente tem queda de cabelo importante, eu não vou associar a vitamina A. E alguns produtos industrializados, eles têm muito de tudo isso, entendeu? Então, por isso a gente não indica, assim, por isso é difícil, não é que a gente não queira indicar, você vê, a gente deu um monte de dica aqui, mas tem coisas que tem que ser de fato mais personalizado. Mas um dos tipos de colágeno que tem mais estudos que você pode procurar no mercado e que eu gosto mais em termos de oferecer resultado comprovado é o Verisol, tá? Que é um tipo de colágeno, de proteína. Então, vocês podem procurar por esse nome, Verisol. Vamos falar um pouquinho dos procedimentos, Bia? Vamos, gente, atendimento, quanto antes você iniciar, melhor. Né? Quanto mais jovem, por exemplo, aos 30 anos, você já vê aquelas rugas já dinâmicas, quando você começa a fazer caras e bocas, amassar o rosto, para que elas não se tornem estáticas e fiquem aqui no seu rosto, a gente já vai fazendo uma profilaxia. Eu comecei a fazer essa profilaxia aos 30. Nem que você faça só aqui nessa parte do meio, que você vinca mais, tá mexendo mais. Só nessa área da glabela, você já consegue reposicionar o campo visual. Quando você está com aquele campo visual diminuído, você já começa a fazer essas rugas aqui horizontais na testa. Então, você só ao tratar essa área, você já consegue reposicionar isso aqui, já te dá um semblante mais tranquilo e você já evita essas rugas aqui para o futuro, né? Sem falar daquele Isso. aspecto, daquela dobra aqui no meio, essas ruguinhas aqui laterais, antes que depois elas fiquem ali, sejam mais difíceis de sair. Aí você fala para mim, mas eu não consigo fazer de 6 em 6 meses. Ok, faz de 8 em 8. O importante é essa fisioterapia programada que você vai fazendo. Não é você estar assim esticada, sem ruga nenhuma. Que quando você faz isso, você já vai deixando a tua pele disciplinada de modo a não franzir tanto. Isso, e assim, uma das coisas que eu acho é que em qualquer faixa etária acaba sendo prioridade a toxina, porque a gente sabe que a contração muscular é que vai gerar ruga, né? Então a gente diminui a contração, como você falou, não precisa ficar o tempo todo botocada, mas você diminuir a contração por um período dentro de 12 meses, que você diminua 5 meses, você já ganhou 5 meses de ausência de estímulo que gera ruga. Então, o principal motivo da toxina é o tratamento dessas rugas hiperdinâmicas, que a gente chama de ruga de expressão, para evitar, é uma prevenção para evitar que ela se torne uma ruga estática, que é uma ruga que mesmo que você esteja parada, ela está lá toda marcada, certo? E aí, a outra coisa nessa faixa etária, em relação à toxina, é que a gente tem que fazer, na maioria das vezes, uma abordagem no terço inferior da face. Então, para o músculo depressor do ângulo da boca, que começa a cair para baixo, e você vai ficando com cara de triste. E a parte do pescoço, que o platisma que insere, que é o músculo que insere aqui na face, ele vai contraindo e perdendo o contorno da mandíbula para o pescoço. Isso. Que na verdade o paciente parece que está até mais triste, ele está mais. E a gente já consegue atenuar esses sinais. Estão perguntando porque o vídeo tem corte. Senão, é ao vivo, só que deve ser alguma oscilação de internet esses cortes, tá? A gente está ao vivo sim. Depois esse vídeo vai ficar disponível no meu Instagram, naquela bolinha do ao vivo. Mas agora a gente está ao vivo, tá? Então, essa parte de você diminuir a força do pescoço, eu acho que é importante nessa faixa etária e muitas pacientes não sabem disso.
E aí elas começam, você ver na televisão, se você começar a reparar, pacientes entre 55 anos, começa a ficar, com isso aqui tudo É. cheio de corda de violão, tá? São Então, essas coisas. o seu depressor, você está forçando muito, Bia. Eu vou aí te botocar. Enquanto a gente faz isso, olha só, repara a força que isso aqui vem para baixo. Então, se você relaxa isso para cima, isso te dá uma leveza, melhora a definição do seu contorno. Então a gente chama isso de técnica de Nefertiti, né? Então é para melhorar o contorno da face, para a linha da mandíbula ficar mais desenhada e para evitar o envelhecimento também na região do pescoço, porque essa musculatura hiperdinâmica ajuda no processo da flacidez. Então, abordar o terço inferior com toxina nessa faixa etária se torna também essencial, pelo menos você observar, o médico observar para ver se tem indicação ali. Tá? E aí, outra coisa que é essencial nessa faixa etária é que não tem como não existir uma perda de volume, certo? Certo. Então, os preenchimentos são super bem-vindos nessa faixa etária. É. Então, eu acho, Bia, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Thaís. A gente vai ter que falar um pouquinho de procedimento de uma outra live. Mas porque vai acabar daqui a 12 minutos, tá? É bom que sempre Mas a deixa gente o gostinho de quero mais, a gente está aqui de novo. É uma delícia falar sobre isso, né? É o que a gente gosta. não, a gente adora. A gente se empolga. A gente empolga mesmo, a gente adora falar sobre isso. Mas assim, a gente pode falar agora, talvez eu acho melhor a gente falar em termos gerais, para todo mundo saber o que é, o que existe, e depois a gente esmiuçar esses procedimentos melhor em uma outra live, tá? Tá ótimo. Então eu falo assim, se, por exemplo, a gente nota, começou a perder gordura, né? O rosto tá realmente ficando mais. Então você vai repondo à medida que você estiver perdendo. Não deixa o rosto despencar para você começar a repor. E também não é uma reposição aleatória, como a gente vê por aí, paciente com o rosto cheio. Normalmente essa área aqui do malar, ela começa a ficar mais fundinha, a gente vai repondo com muito critério, o menos é sempre mais, bastante, o máximo de naturalidade possível, e a gente repõe com material de qualidade, que é o melhor do mercado, padrão ouro, é ácido hialurônico. Depois a gente tem outros produtos também, mas são os bioestimuladores, para manter esse estímulo do colágeno. Como a gente falou no início, né, para as pessoas entenderem, a flacidez e a perda de definição das estruturas da face acontecem por perda de volume, que a gente repõe com o preenchedor, que o padrão ouro e o que a gente usa lá na clínica é o ácido hialurônico. E dentro do conceito ácido hialurônico existem diferentes marcas, com diferentes propósitos. Então, dentro de uma mesma marca, eu tenho um portfólio completo que eu compro, cada um para uma região específica, que a gente sabe que vai trazer um resultado mais natural, um resultado melhor. Né? Então, assim, ácido hialurônico para repor volume. E aí, um terceiro passo, como você já ia falar, são os bioestimuladores para flacidez. Porque mesmo que você estruture tudo, você pensa a pele como um envelope, tá? Por isso que eu estou dizendo, o envelope está tampando toda a minha parte óssea, muscular, ligamentar e de gordura. Aí eu perco o osso aqui, essa pele vai cair. Além disso, a minha pele está mais fina, certo? Então, assim, eu não posso consertar o que a minha pele despenca de fino, inventando um volume para subir ela, um volume que eu nunca tive. Porque eu vou ficar exagerada. Né? E aí eu vou começar a me transformar numa caricatura, certo? Você, a Aline exagerou uma nova linha, perdeu a mão, exagerou, ao invés de perdeu totalmente o bom senso, enlouqueceu. Então, assim, uma coisa eu criar, devolver o que eu perdi, que é o meu conceito, tá? Outra coisa é eu inventar dentro de uma indicação que é até cabível, mas eu tenho outras tecnologias e outros procedimentos que vai trazer um resultado muito mais natural para o meu paciente. Então, dentro da avaliação, eu saber se aquilo é perda de volume, que ele perdeu, não que eu estou inventando ou se aquilo é flacidez de pele, é essencial. Então, uma vez que a gente viu que existia perda de volume, a gente repôs com ácido hialurônico e agora a gente vai tratar a flacidez de pele para a pele ficar no lugar e desenhar melhor o rosto, que pode ser feito com os bioestimuladores, como a Bia falou, e com as tecnologias da Bia. O que a gente pode usar de tecnologia para estimular a colágeno e melhorar a flacidez?
Olha, eu gosto muito do Ultraformer. Ele tem várias ponteiras. Ele começa pela gordura, derretendo aquela gordurinha que a gente não gosta, já começa a acumular aqui, aqui. Ele já define isso melhor. Depois ele vem na ponteira muscular, melhorando essa definição muscular. A última ponteira é de pele, estimulando colágeno. Então, você consegue trabalhar de acordo com o teu tipo de face, de acordo com o resultado que você quer. A gente consegue fazer um desenho para cada tipo de rosto, de acordo com aquele benefício que você está buscando, tá? É uma tecnologia que você pode fazer uma vez ao ano, um E é uma coisa procedimento. importante, né, que as pessoas, uma coisa importante que eu acho que as pessoas têm que entender é que o Ultraformer não é Ultraformer em todos os lugares, né? Depende muito da técnica, de quem faz, do comprometimento e o engajamento com aquele resultado. Então, assim, você está comprometida com o resultado do paciente. Não adianta você fazer um Ultraformer e colocar 300 disparos. O Ultraformer é diferente de você usar 600 disparos. Não adianta você fazer Ultraformer e fazer muito numa área que você não está precisando, porque não foi bem avaliado, ou você focar aquele tratamento numa área que você de fato vai ter diferença e vai produzir um resultado. Então, a técnica realizada, como a Beatriz está falando, é muito, muito, muito importante. Eu amo também, o único inconveniente é que ele dói um pouquinho, mas a gente nunca teve ninguém que saiu correndo, né, Bia? Não, os pacientes gostam tanto que eles, né, já estão acostumados, só pensa no resultado. Aí você vai fazendo, a gente paga um pouquinho, faz uma massagem. Quando vem, A acabou. gente mesmo, a gente faz e repete, né? A gente faz e repete. E então, dói um pouquinho, mas tem pessoas que não toleram dor, ou porque tem um trauma relacionado à dor, por exemplo, porque já ficou internado, que já sofreu muito, ou porque está passando por um momento difícil. E existem outras opções para esse tipo de perfil. E uma opção que eu também acho que dá o mesmo resultado, só que precisa de mais sessões, o intervalo é semanal, é a radiofrequência, o Exílios, que eles têm lá na clínica, que também estimula bastante colágeno e melhora o contorno da face, redensificando a pele, deixando ela mais espessa, né? Mais grossinha, e com isso diminui a flacidez e melhora o contorno facial. Outra opção para contorno é o Fotona. A Beatriz é a rainha do Fotona lá na clínica. Ela adora fazer o Fotona. Explica um pouquinho o que a gente consegue melhorar com ele, Bia. Olha, o Fotona, além de melhorar com o Herbio, né, que é uma ponteira de superfície, você melhora a qualidade da pele, poro, dilatado, essa coisa toda de textura, você trabalha mais profundamente com o NDIAG, essa questão de flacidez, fortalecer os ligamentos. Com isso, você não precisa botar tanto preenchedor para trabalhar esse rosto. Ele vai ficar o resultado mais natural, né? E não vai gastar tanto preenchedor, correndo risco. Alguns pacientes não gostam de modificar o rosto ou de ficar over. Claro, a gente não tem essa tendência de ficar over. A gente gosta do natural, menos é sempre mais. É Mas a por gente isso é por isso que eu gosto muito da tecnologia e indico antes os procedimentos, porque eu acho que é uma coisa que de fato traz resultado para diminuir a necessidade do preenchedor. Eu amo preenchimento, tá, gente? Eu dou aula de preenchimento, faço muito preenchimento, todo dia eu faço preenchimento, mas eu acho que consertar o rosto só com preenchimento não é a melhor opção, tá? A gente tem que deixar o preenchimento para refinamento, para necessidade de perda de volume, não inventar coisas com preenchimento. Preenchimento tem o lugar dele, tecnologia tem o lugar dela, tá? E aí, geralmente, primeiro a gente escolhe entrar com a tecnologia para depois finalizar com preenchimento, né, Bia? sim, até porque vai ficar todo mundo igual. Todo mundo, quero botar o MD Code. Gente, a gente tem que valorizar o rosto que você tem, deixar você mais bonita. Não ir colocando preenchimentos aleatórios porque está na moda, porque tá, né? A tendência é que a gente quer uma coisa mais natural. Melhorar o E seu aí, rosto. uma outra coisa que a gente pode usar para flacidez, que eu acho que você pode contar um pouquinho para gente, é sobre fio de sustentação. Bia, o que você Essa eu acha estava nessa deixando faixa pro etária? final, porque ele é o meu queridinho. E, gente, é impressionante. Você que, eu tenho certeza, os pacientes que estão vendo essa live se cuidam muito, já fizeram disso tudo que a gente está falando. Agora, gente, um fio de sustentação que chega aqui e faz isso,
É tudo de bom. Porque ele dá uma sustentação, ele ancora o teu rosto. E o bom é que ele não é com material definitivo, ele é com ácido polilático, é o mesmo material do Sculptra, que é um excelente bioestimulador, tá? Ele vai ficar aqui produzindo colágeno durante 1 ano e meio, 2 anos, ele define esse contorno, ele dá uma sustentação. Então, por mais que você tenha um arcabouço ósseo, bonito, né? A tua gordura já vem remodelando, ele reorganiza isso aqui. E de uma forma muito natural, muito suave, não dói praticamente nada. O downtime, você sente no dia seguinte, encosta, incomoda, mas é muito tranquilo. Realmente, eu acho que para os 50 anos é uma das melhores dicas. Assim, a gente nota que realmente os pacientes Faz vão embora, diferença, né? faz E vai adiando a necessidade de um lifting facial. Nessa faixa etária é uma das porque a coisas que mais paciente que já ajuda. começa a se cuidar, aos 30 com toxina, vem cuidando com creme, com laser, aos 40 começa a repor preenchimento, conforme vai surgindo a necessidade, aos 50, né, mantém com aqueles lasers para ou CO2 fracionado, ou outra forma, e vem cuidando, aos 50, se ela quer mais alguma coisa, né, porque o tempo vai passando e as coisas vão caindo, se ela quer mais alguma coisa, gente, Então, o fio de sustentação, para as pessoas entenderem, ele é feito de ácido polilático, que a Lê está falando aqui que o Sculptra é maravilhoso, de fato é. A Lê, minha paciente querida, beijo para você. E ela é fã do Sculptra, mas o fio ele é do mesmo material do Sculptra, que é o ácido polilático, e a gente consegue fazer em vetores por região, malar, mandíbula, então você faz em vetores, então você tem um mecanismo físico de tração puxando, e além você do tem um material mecanismo de que estimula liberação, colágeno, né? liberação lenta do ácido polilático para estimular colágeno naquele vetor de lifting. Então, ele é muito bom pacientes que já colocaram volume de volta, já trabalharam colágeno, seja com ultraforma, seja com uma radiofrequência, ou com fotona, com laser jabbing, com NDIAG, e aí depois ele quer desenhar essa gordura superficial, para ficar com o rosto mais desenhado. E outra boa indicação, então, são pacientes até mais jovens, na faixa etária de Magra. 38 para 40 anos, que tem tudo no lugar, a parte óssea, a parte de gordura, a parte ligamentar, mas já tem uma queda no colágeno, uma flacidez de pele, e você desenha essa parte superficial com fio, que ele vai ficar na gordura superficial, que é uma gordura que faz mais desenho de face, tá? E uma outra boa indicação, chegando aos 50, é a região do pescoço, com certeza, para melhorar a flacidez e papada do pescoço, mas papada a gente sabe que é um assunto à parte, e a gente tem que avaliar se tem gordura, se tem flacidez muscular, enfim. A gente pode fazer uma live só de papada aqui, com certeza. Tá? Mas o fio, com certeza, é uma excelente opção. Não temos mais tempos, temos 1 hora, 1 minuto e, quem dera 1 hora, 1 minuto e 30 segundos. A gente A pode gente fazer poderia quantas falar mais lives do vocês Skin quiserem, Booster. porque é um A prazer. gente Exatamente, como refinamento nessa faixa etária, além de tudo que a gente falou, entre o Skin Booster para hidratação, bioestimulador a gente já falou, a parte do Skin Booster, tanto para hidratação periorbicular, Ó, perioral, tá isso aqui, ó, que a gente não gosta. hidratação da face de uma forma global, tá? Pescoço, colo, são boas indicações de Skin Booster que a gente pode fazer, e preenchimento como refinamento para deixar a pessoa mais bonita. Por exemplo, lábio, nariz, lóbulo de orelha que vai ficando mais flácido, com menos volume, região temporal, região pré-auricular, começa uma dobrinha nessa região, e tem muita coisa, a gente vai falar de procedimento depois. Vamos ter outra live sobre isso, tá? Que é muita coisa, muito assunto e muita coisa legal, a gente ama o que a gente faz. Beatriz, obrigada por ter Obrigada a aceito o você, convite. foi um prazer. Vamos fazer quantas o pessoal quiser. Vamos fazer bastante. O difícil é a gente encontrar tempo no dia a dia, né? Estudando tanto e trabalhando, enfim, mas vamos colocar isso na agenda para a gente fazer mais vezes, que os Já nossos que a pacientes temporada está amam. brindando a gente com isso, né? Vamos hoje vamos de live. Então tá acabando, temos 15 segundos. Gente, obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Divulga para os amigos de vocês, para seguir a gente aqui, porque a gente vai colocar dicas com mais frequência, tá? E um beijo para todos, boa noite. Até Obrigada, breve, Aline. gente.